Ô, gente, eu fiz uma seleção aqui de citações, várias citações, de alunos que entenderam que é necessário fazer aquela questão do repertório da interdisciplinaridade ser real. Então, eu vou, por exemplo, citar a redação da Cecília Maria Lima Leite. O que ela fez? Veja bem, ela citou, aqui ó, citações históricas de personalidades influentes. Simone de Beauvoir, inclusive aqui, a nossa turma aqui é bacana, né? Você viu a ilustração aqui, ó? Filósofa feminista ainda. Olha o que a Cecília resolveu fazer para tirar nota boa, para conquistar uma nota boa. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX. Já citou um momento histórico aí, não é, gente? Tendo a francesa Simone de Beauvoir como expoente, quer dizer, como nome grande, como nome importante. Então, aqui, ó, citações históricas, século XX, e de personalidades influentes. Não ficou bacana isso aí? Bom, outro detalhe aqui, ó. O João Pedro Maciel, ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu fazer citações históricas ainda e de contexto social agora, não personalidades influentes. O que ele fez inteligentemente? Ele diz o seguinte, ó, desde o final de 1991, olha que interessante como é que ele está por dentro de conhecimentos gerais, né, de história. Com a extinção da antiga União Soviética, vocês sabiam que a União Soviética transformou-se em Rússia mesmo em 1991, o capitalismo predomina como sistema econômico. Gente, então, eu tinha que voltar nesse negócio de Rússia. A União Soviética transformou-se em Rússia. Pode voltar aqui? Outra citação histórica de contexto social muito interessante foi feita pelo João Pedro Maciel. Olha o que ele diz. Desde o final do século de 1990, desde o final de 1991, e ele está mostrando ao examinador que está por dentro do que está acontecendo, conhecimentos gerais, hein, gente? Ele disse, ó, com a extinção da antiga União Soviética, tem gente que acha que existe União Soviética até hoje, pelo amor de Deus. Ele diz aqui, ó, desde 1991, não é? O capitalismo predomina como sistema econômico. Estão vendo como é que ele faz para citar? E a nossa equipe ainda fez aqui uma ilustração bacana, né, gente? Capitalismo e ideologia política. Então isso aqui é importantíssimo ser citado e o João Pedro fez isso muito bem. Isso aqui eu falo, gente, ó, a questão do contexto aqui, ó. Ele começou a redação já de cara, desde o final de 1991, com a extinção da antiga União Soviética. Isso aqui é aquela parte da introdução chamada contexto. Lembram? Ele fez isso, nota 1000. Não é? Vamos ver um outro caso aqui, ó. Dados estatísticos, estão vendo, gente? Dados estatísticos, nossa equipe também aqui, ó, com o maior carinho. Não é? A Lisa e sua equipe fez isso aqui, ó, que coisa bacana, citar números estatísticos. Então, a Marcela de Souza Araújo pensou, eu vou fazer isso, viu? Vou citar números estatísticos. Esses números estatísticos podem ser retirados dos próprios textos motivadores que vêm no dia da redação para concursos, para o Enem, para vestibulares. Pode, se lá tiver dados estatísticos e você quiser transportar para a sua redação, seja feliz, não tem problema nenhum. Não pode copiar textos completos de lá. Ok? Frases grandes, não é? Parágrafos para ganhar espaço na redação, isso não pode, mas citar o que é interessante ali pode. Aí a Marcela resolveu fazer o seguinte, ó, paradoxalmente ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas afro-brasileiros. Então, gente, sem problema nenhum, pode citar mesmo, inclusive levar alguns
dados estatísticos prontos. Por exemplo, você tem a obrigação de, no dia da prova, saber qual o número de pessoas desempregadas, de desemprego vigente no Brasil, qual o número de mortalidade infantil, qual o número de mortalidade de violência contra a mulher. Se você não levar isso, você não tem ali repertório para a sua redação. Então tem que fazer tudo isso, tem que citar. E a Marcela fez isso muito bem. A Ana Clara também foi feliz, porque veja o que ela fez, citando dados estatísticos aqui. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema. Já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Isso aqui estava lá no texto motivador? Estava. Qual o pecado que ela cometeu em citar os 17%? Nenhum. São dados estatísticos e isso enriquece, isso faz parte do repertório da redação. Parabéns, Ana Clara, parabéns, Marcela, também, não é? Vamos ver aqui ainda sobre dados estatísticos. A Clara de Jesus também faz, eu vou fazer isso na minha redação. Então diz assim, ó, primeiramente é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2017, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Pode citar dados estatísticos? Sim, valoriza a sua redação. Olha, eu vou bater nessa tecla. Comece a assistir a jornais, mas não só pela notícia, guardando os dados, certo? Degradação ambiental, como é que estão os dados aí, certo? Eu disse violência contra a mulher, eu disse mortalidade infantil, eu disse número de abortos no Brasil, eu disse número de desempregados, ok? Tudo isso você tem que levar mastigado para você colocar no seu texto, ok? Então, parabéns a Clara de Jesus, lá vai nós. Agora, as citações filosóficas e sociológicas, aí está o Kant, Immanuel Kant, filósofo, que é citado, mas é citado e é citado e é citado várias vezes em redações. Candidatos ao Enem adoram Kant, viu? Então vamos lá. Maria Juliana Bezerra Costa diz o seguinte, ó, assim reduzir-se-ão, isso aqui está lá na conclusão, certo? Lá na conclusão. A citação filosófica para fechar a redação com chave de ouro. É o beijo final ali, quer ver? Assim reduzir-se-ão os empecilhos existentes hoje em relação à educação de estudos da nação e formar-se-ão, olha gente, colocou lá a chamada mesóclise, né? O pronome no meio do verbo. Nossa, isso é forte, hein, Maria Juliana? E formar-se-ão cidadãos, não cidadãs, cidadãos mais aptos a compreender a necessidade de respeito a eles. Afinal, segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Citou o pensamento e ainda citou o nome do filósofo. Se você esquecer, coloca só Kant. Se esquecer aqui o que é, pode colocar assim, segundo o filósofo Kant, o homem é aquilo que a educação sempre faz dele. Você pode colocar mais ou menos no mesmo sentido. Só que se você colocar na íntegra, com aspas, se não colocar na íntegra, um comentário seu do que ele falou, certo? Se estiver dentro da lógica, aí você não coloca aspas, só isso, tá? Aqui ela colocou porque colocou o pensamento na íntegra do Immanuel Kant, com 2 M's mesmo, viu? Vamos ver mais um caso aqui. Pierre Levy, filósofo, sociólogo e pesquisador em ciência da informação. A nossa equipe busca, vocês viram, né? Nossa equipe busca aqui para fazer mesmo, ó. Luísa Mello diz o seguinte, assim corrobora-se a teoria descrita pelo filósofo francês Pierre Levy, de que toda nova tecnologia gera seus excluídos. Você fala, mas que esse pensamento é para chorar, professor? Isso aí é para a gente chorar? Não é para chorar, não. São citações reais. Aqui, ó, ele disse que as tecnologias geram os excluídos. Isso é fato real. Toda nova tecnologia, certo? Gera aquelas pessoas que não podem ter acesso a esses mecanismos, certo? Aos produtos aí. Então, ele está certo, sim. E ela resolveu
citar a Luísa Mello. Vamos lá. O Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, ele faleceu, viu, contemporâneo, porque deste século aí, morreu há pouco tempo, e ele é o famoso criador aquela questão das relações líquidas. Se você não leu sobre relações líquidas, leia. Aliás, um dos temas que eu estou propondo para você fazer redação e eu corrigir, porque ó, tudo isso aqui é bacaninha. Mas se você não fizer a redação, isso aqui é só teoria. A gente dá o caminho. Você tem que fazer redação. Lógico que a correção já está inclusa no valor do curso. Eu devolvo para você tudo corrigido, mando um recadinho para você, o que está bom, o que precisa melhorar, se você está indo para o céu, entenderam? Então eu coloco estrelinha na sua redação, né? Só não coloco coraçãozinho, dá para desconfiar. Mas aqui, ó, estrelinha eu coloco nas suas redações também, tá bom? Então você tem que fazer redação, não é só comprar um curso e assistir a aulinha não, tá bom? É para fazer também, que a prática é importantíssima. Aí a Fernanda Carolina de Deus, nota 1000. Tudo isso aqui é nota 1000. Tudo isso aqui, toda a minha apostila é tirada, todos os exemplos são tirados de alunos que conquistaram nota 1000 no Enem. Todas. Eu não conheço uma apostila assim, viu? Modéstia à parte. Tá? Vamos lá. Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico aliado ao incentivo ao consumo desenfreado resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Ele disse, ela citou, ok? Aqui, ela não sabia como é que ele citou na íntegra, então ela comentou o que ele citou, sem problema. Mas citações filosóficas, porque é o chique, né, gente? Filosóficas e sociológicas. Erving Goffman, sociólogo também. A Clara de Jesus, inteligentemente, citou também Erving Goffman. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha, conforme o conceito da mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman. Vocês estão vendo, gente? Cita o espírito da obra dele, ainda cita o nome do autor. É possível entender o que ocorre na internet. Tá? Bacana. Clara de Jesus, parabéns. Vamos lá, citações filosóficas sociológicas ainda. Matheus Martins também. Jean-Jacques Rousseau. Muitos conhecem como Rousseau. Né? Filósofo, teórico, político, escritor e compositor francês. Né, gente? O Matheus Martins resolveu colocar o seguinte. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Ele pegou, naturalmente, muitos alunos fazem, já leva pronto isso aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou levar esses pensamentos prontos e vou ver se cabe em que redação. Inteligentemente, ele fez isso e deu certo aqui, ok? Ainda, Isabela Barros Castelo Branco. Aí, ela está citando obras literárias. E aqui está a capa original, a primeira capa da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso tudo era feito, gente, letrinha por letrinha, montada, um processo antigo e era demoradíssimo, né? E ficou bacana, né? Aí ela disse, a Isabela disse o seguinte, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, para arrebentar com a redação mesmo, para poder, ela começou a redação assim, já citando o contexto, citou o nome da obra e citou também o autor. E ainda deixou para o examinador uma coisinha. Ele é do realismo, viu? Entenderam? Então aqui, ó, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa o personagem principal. Tá? Citou a obra e citou o autor, ainda citou que é do realismo. Bacana, parabéns Isabela Barros Castelo Branco. Vamos lá. Citações de obras literárias de novo. Aqui, gente, a capa, certo? A capa como é que era, já original. Casa Grande Senzala, tem isso aqui mesmo, viu? Esse hífen aqui e tal. Bom,
o Vinícius de Oliveira Lima resolveu citar. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disseta Gilberto Freire. Citou o autor, citou a obra. Gente, que maravilha. Você tem que levar umas obras prontas na sua cabeça, na sua mente, e o nome delas, e ver em que assunto de caráter social você pode citar. É assim que você tem que fazer. Leve pronto, certo? Muito bem. Você não vai lembrar de todos assim na hora só, sem guardar isso aí, não é? Tem algumas você tem que decorar assim. Citações de obras literárias e autores ainda, não é? Olha, gente, veja bem, aqui são as obras literárias francesas. Aqui diz o seguinte, ó, Aline de Carvalho Abud. Marinetti, quando redigiu o Manifesto Futurista, exaltando as inovações da modernidade, já citou Marinetti, lá no Manifesto Futurista. Vocês sabem que isso é importante também, né? Isso foi importante porque deu início ao modernismo no Brasil. Então, o que acontece? Foi citando mais. Paralelamente às ideias do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, aí já é o modernismo mesmo no Brasil, né? Aí citou aqui, ó, as ideias do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Isso aí ela já estudou no modernismo. Aí ela falou assim, eu posso citar isso aqui nas redações. Você pode citar muita coisa que você está aprendendo em história, citar o que você está aprendendo em geografia, citar o que você está aprendendo em matemática, no que se concerne a dados estatísticos. Você pode citar o que você está estudando em literatura, nas redações. Isso enriquece o seu texto, é a intertextualidade, interdisciplinaridade, é o repertório. Ok, minha gente? Vamos lá. A Fernanda Carolina também fez uma citação de Matrix. Olha, gente, no filme Matrix, clássico do gênero de ficção científica, o protagonista é confrontado. Isso aqui é claro que são modelos de introdução. Isso aqui é o contexto. Contexto, tema e tese. Ela já começa quente. No filme Matrix, o examinador fala assim, opa, o contexto já está pronto aqui. Ok? Então é isso aí. Vamos lá, então. Citações de filmes, séries e astros. A Clara de Jesus também resolveu citar a série Black Mirror. É uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Ela deve ter assistido ao filme e falou assim, gente, eu vou levar esse tema aqui e vou citar numa redação lá, conforme o tema da redação. São todos temas de ordem social que apresentam uma problemática, ok? E nós somos obrigados a resolver através das propostas de intervenção, ok? Então você já tem que fazer. Um filme que você assiste, você já tem que pensar, como é que eu poderia colocar numa redação? Entenderam? Muito bem. Citações de filmes, ainda séries, as Eduarda Duarte. Todo mundo conhece essa figura, não é? Que é o Charlie Chaplin. Aí ela começa também quentemente falando assim, durante a primeira metade do século XX, para citar, já que está por dentro, é século XX, que começou o cinema, ela não é boba não. Então aqui, ó, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como forte difusor de informações e de ideologias contra a exploração e autoritarismo no continente americano. Já citou a época e já citou de cara nada mais, nada menos que Charlie Chaplin. Estão percebendo tanto de aluno nota 1000, todos esses, Eduarda Duarte, essa turma toda aqui, eles entenderam que tem que ter repertório, que podem citar filmes, livros, pensamentos filosóficos, sociológicos, dados estatísticos na sua redação. E foram felizes, é o que você vai fazer também. Vai citar e vai ser muito feliz!